Não posso dar meu nome real, nem de minha amiga, então considere meu nome como Catarina Silva. E estou a confessar à polícia à minha frente, com seu Moto G2, o que eu presenciei nessa semana. Não se trata de uma execução, dessa vez. Pelo menos eu espero. Quero apenas saber por que a minha amiga Cássia desapareceu. Explique logo a razão de vocês duas estarem presas, para que não haja sensibilização com o caso. O quê? O que isso tem a... Eu preciso que você nos conte, para ajudar no caso, sabe? O juiz precisa saber de todos os detalhes, para fortalecer a procura. Ah, tá bem. Eu invadi um lajeado, calçado ou como preferir, e matei atropelado uma criança. Imperícia? Não. Eu odiava aquela família perfeitinha de gringos. Matei pra causar desgraça mesmo. Acabar com a felicidade deles. Como a vida é injusta. E sua amiga? Minha amiga que sumiu foi por sublime tom de voz. Desacata a um tenente. Em uma festa, ela se recusou a descer de cima da viatura e jogou cachaça na cara dele. Bastava ter falado desacato. Posso começar? Claro, pode começar. Estávamos voltando do banho de sol, essa porra toda, e estávamos fedendo muito. Eu comentei algo com a Cássia, que a agente penitenciária atrás da gente, a gente estava fedendo, e ainda mais que nós, e nós rimos disso. Ela alçapramou o cacetete para nos bater, mas a gente azul interveio e evitou, e cochichou algo para ela. Vou chamá-la assim porque me foi dito para não revelar nomes. A agente que ia nos bater me agarrou com pujança e me empurrou na cela para tacar os joelhos no chão e arranhar. E foi isso que aconteceu. Cássia olhou aquilo e disse que um dia íamos tacar fogo nela. Cássia tinha seus 22 anos, mas já estava há 2 anos presa. Eu tenho 34 e estou há 1 ano. É irônico, mas ela disse que quando foi presa, chorou muito, mas viu que nada ia resolver e foi mudando seu comportamento princesinha para um psicopata diletante. O que ela mais sentia falta era de escutar música. Ela vivia a falar sobre Raul Seixas e Tim Maia. Aqui e ali teciam as críticas à personalidade do Cazuza e Rita Lee, mas também gostava. Na noite daquele dia, Beta e Lana, as outras 2 companheiras, cochichavam algo sobre matar alguém do lado. Com total desprevenção, elas não se importavam se a agente estava colada com nossa cela, quando falavam que iam esfaquear as agentes. Mas dessa vez era diferente, eu tinha certeza que era real. Ilana matou o marido a facadas. Beta era quimericamente perigosa. Roubo, assassinato, extorsão, crime administrativo e uso ilícito de drogas. A última coisa que queria fazer era me envolver com aquele tipo de gente. No outro dia, justamente na hora do almoço, Cássia me olhou assustada, como se estivesse no pior filme de terror. Eu não sabia o que era aquele rosto e se realmente era minha amiga. Dessa vez ela não ficou com raiva das ameaças do diretor burocrata que cuspia no chão. Era algo medonho demais. Medonho demais para se acreditar. Vá logo direto ao assunto. Ela só tinha ido buscar almoço e em um passo de mágica, ela me disse com o seguinte tom de voz. A Beta morreu. Como? Eu fiquei abismada. Como ela morreu? Não houve nenhum alarde, nenhuma fofoca naquele dia mais cedo. Era algo grande. Estamos falando de uma das mulheres mais valentonas desse recinto. Isso é loucura da sua cabeça. Está usando drogas escondidas? Não, que drogas? Você me disse antes de começarmos que o aleijado que estávamos observando antes nunca existiu. E realmente nunca existiu. Nos conte logo por onde está passando os alucinógenos. Foda-se tudo isso. Aqui paramos um pouco. Depois de alguns xingamentos, outra agente penitenciária entrou, junto com um policial civil, acalmaram Catarina e permitiram que ela continuasse. Nos voltamos para a cela e, mesmo com muito receio, questionei a Ilana sobre a amiga dela. E a resposta veio com ela voando em cima de mim e me esbofetando. As pancadas eram tão fortes que senti meu maxilar se quebrar. Eu só lembro da Cássia tirando ela de cima de mim, com muito esforço, e os funcionários prisionais andando como se nada tivesse acontecido. Ilana gritou furiosamente. Como ousa me lembrar da minha filha? No momento não entendi nada. Apenas depois dali, vira nas costas e junto com Cássia sempre, entendi o ódio da Ilana, que veio falar comigo com tom de raiva depois de 1 ou 2 horas, falando que a filha dela se suicidou e que o nome dela era Beta. Não compreendi mais nada. Beta era mais velha que ela e não era sua filha, claro. Cássia me disse que Beta havia morrido de um infarte. Quando pedi desculpas e questionei sobre Beta, que ficava na mesma cela que nós, Ilana ficou calada e Cássia sugeriu que falássemos com as presas ao lado. Mas sabe o que ocorreu? Tentamos falar
e elas nos trataram com desprezo. Eram mulheres de traficantes envolvidas com facção. Elas simplesmente nos ameaçaram e falaram que nunca ouviram falar dessa tal de Beta. Nem os agentes penitenciários sabiam. Eu não dormi bem naquela noite, e nem na noite seguinte. Fiquei sem respostas. Parecia que só eu e Cássia sabíamos sobre Beta, e Ilana permanecia calada. Até que na sexta, algo ridículo ocorreu. Cássia simplesmente sumiu. Eu não sou nenhuma esquizofrênica. Se o sistema de vocês simplesmente matassem, isso não iria apagar as pessoas de terem conhecido ela. Não foi uma simples execução e ocultamento. O policial civil se levantou e olhou para a presa, abismado, e chegando cada vez mais próximo. Escutei o que ele sussurrou, pois sou muito bom em ler lábios. Ele disse misteriosamente: "Você tem provas que existe?" Depois disso, me lembro de ter acordado e ido trabalhar normalmente, e não lembrava disso. Nunca teria escutado se não tivesse mexido no meu Moto G2 que estava em cima de minha cômoda off-white. Eu juro a vocês que se não fosse por essa gravação, não saberia disso. Eu chequei cada nome e cada cela. Havia pessoas com primeiros nomes dessas mulheres, mas nunca houve os mesmos nomes em uma cela. Até que eu lembrei que aqueles nomes não eram os reais nomes, e de qualquer forma tentei esquecer, mas não consegui. Havia uma Ilana apenas, em toda a prisão, no final do corredor 13. Ela estava na mesma cela que outras 3. Por alguma razão, eu sabia que aquela talvez fosse a única com o nome real, dentre todas as outras. Eu estava com medo, mas também curiosa. Mas também com muito medo, mas também muito curiosa. Quando olhei para ela, senti um medo insuportável, que nunca havia sentido antes, um medo do desconhecido. E quase como hipnotizada me aproximei. Ela agarrou meu braço pelas grades com muita força, como se prevesse que eu evitaria chegar mais e se afastaria. Olhou no fundo dos meus olhos, como se encarasse um abismo, e me perguntou algo. Algo que me fez gravar tudo isso, narrar tudo isso, como uma simples agente penal que toma 22 remédios controlados por dia, depois desse incidente. Essas foram as últimas palavras antes de ter um ataque cardíaco fulminante na minha frente e na frente de suas companheiras de cela. A pergunta foi: "Você tem certeza que existe?"